Fala galera, beleza? Vamos continuar nossa aula aqui sobre ecologia, só que tratando hoje do assunto de teia alimentar. Mas se acalme, tá? Não se preocupe não que isso aqui vai sair, mas eu quero primeiro relembrar vocês. E antes de relembrar, eu quero lembrá-los, por favor, você que está nos acompanhando, faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe e aperte o sininho, beleza? Show! Então vamos continuar. Bom, para quem assistiu o vídeo anterior, tá? Esse vídeo está mostrando o seguinte, ó. Nós temos aqui uma cadeia alimentar e aqui você tem produtores e consumidores que seguem uma certa ordem. Por que eu estou relembrando aqui sobre cadeia alimentar? Por causa do chamado fluxo de energia. O fluxo de energia determina essa ordem, ou seja, sai do produtor, passa para os consumidores, ok? Isso que eu quero que vocês lembrem. Por quê? Porque nós vamos falar sobre teia alimentar e na teia alimentar ele segue esse princípio. Pode parecer outra coisa, mas segue o princípio. Vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, se você segue a ideia de uma cadeia alimentar, você está observando a ideia de uma ordem. Então, a cadeia alimentar ela é linear. Lembre, ela é cíclica, tudo bem, circular, ela tem princípio e ela tem um fim, só que é contínuo. Isso eu já expliquei para vocês já devem ter entendido. Quem não entendeu, assiste o vídeo anterior sobre cadeia alimentar. Hoje nós estamos falando sobre teia alimentar. Só que, como eu falei, a teia alimentar ela segue o mesmo princípio, tem que ter uma ordem. E mesmo que você olhe para isso aqui e diga, que diacho é isso? Porque está um emaranhado de setas, aí você vai pensar, onde eu começo, o que eu faço? A primeira regra é lá da cadeia, você tem que observar o que? As setas. Eu coloquei em setas em cores diferentes para ver se você consegue fazer uma distinção. Tudo bem? Então aqui você tem setas azuis, vermelhas e laranjas. Eu acho que dá para conseguir visualizar quem está mais escuro e quem está mais claro. O fato é que quando você lembra da seta, aqui ó, você tem que lembrar que a seta indica o fluxo de energia, quem está servindo de alimento para quem, ou seja, de um nível para o próximo nível. Se ele está saindo daqui de um produtor, está indo para um consumidor. Então, essa história de níveis, eu já falei para vocês que em termos gerais, você tem primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Agora, você pode ter as ordens, né? Níveis ou ordens, tanto faz. A questão é, se você começa aqui no milho, você vai lembrar ele é o primeiro nível ou primeira ordem, e o próximo aqui vai ser a segunda ordem ou segundo nível. Mas, quando a gente olha para teia alimentar, essa ordem ela vai depender de onde vai, ou para onde vai, desculpa, para onde vai a seta. Ou seja, de onde sai e para onde vai. Se a seta está indo do milho, que é um produtor, está indo aqui para o passarinho, ele é consumidor primário. Tudo bem? Agora, se ele está pegando um outro caminho aqui por cima, no besouro, ou aqui por baixo, no rato, as coisas podem mudar. Então, dependendo da indicação da seta, isso pode mudar. Então, na prova de vocês, quando aparecem questões sobre teia alimentar, o cara que fez o diacho dessa questão, ele quer sacanear vocês e ele quer que vocês enxerguem isso. Se você não enxergar essas diferenças, você vai errar a questão. Então, para não errar a questão, preste atenção. Observa aqui, ó. No primeiro momento, nós temos aqui o milho. O milho é um produtor, então ele serve para todos os caminhos, ok? No primeiro caminho da seta azul, ó, aqui, ó, produtor, vai para o passarinho, beleza, o passarinho seria um consumidor o quê? Primário. Porém, não é esse caminho que eu quero mostrar agora. O que eu quero mostrar para vocês é o caminho vermelho. Aqui em cima, ó, ele vai para o besouro, que passa a ser o C1, ou seja, o consumidor primário. O passarinho, seguindo aqui a seta, passa a ser o C2, consumidor secundário. Depois ele passa para o rato, que seria o consumidor terciário. Depois ele passa para o homem, que passa a ser o consumidor quaternário. E aqui o jacaré, que é o consumidor de quinta ordem. Tudo bem? Então, nesse caso, se você parar para observar, eu segui a seta vermelha. Então, a seta vermelha está me indicando o meu fluxo de energia relacionado com esses indivíduos. Professor, o senhor não falou aqui da coruja. Beleza, a coruja está lá só para justamente tirar a tua atenção. Por quê? Porque a seta vermelha não está passando por lá. Então, não é esse fluxo que eu quero. Agora, vamos pegar uma outra situação.
Se eu pegar aqui a seta laranja, o produtor continua sendo o mesmo, que é o milho. Só que a seta laranja está indicando agora o rato. O rato agora passa a ser o quê? O consumidor primário. Do consumidor primário passa para o homem, que é o consumidor secundário, ou seja, ele deixou de ser o terciário, tá vendo aqui, ó? Primário, secundário, terciário, ou seja, o homem seria o quaternário, e agora ele passou a ser o quê? O secundário. Por quê? Porque como tem uma sequência, ó, primário, secundário, o jacaré passa a ser o quê? O terciário. Então ele deixou de ser o quinto nível anteriormente e passou a ser o terceiro, dependendo do fluxo de energia que você está seguindo, ou seja, siga as setas, como já foi falado anteriormente. Então, para resumir a brincadeira aqui, você não pode esquecer, tudo bem? Quando tiver uma teia alimentar, mesmo que esteja emaranhado, você leva em consideração ainda a regra da cadeia, ou seja, você tem um fluxo de energia que é linear e cíclico. Você leva em consideração que ainda tem aí os níveis, primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. E terceiro, você vai seguir de acordo com a seta que está sendo indicada, que está sendo pedida na questão. Então, por favor, preste bem atenção nessa parte, tudo bem? Então, fechou aqui a ideia. Dependendo da seta que você siga, ou seja, o fluxo de energia que você vai seguir, você vai ter que analisar cada situação. Ok, beleza. Então, ficamos por aí. Se precisar, assiste novamente e um abraço para vocês. Beijo.